Saudações, meus queridos! Gratidão, inscritos, por me acompanhar sempre. Nessa jornada, série Câncer, o próximo agora é um câncer raro, que difícil de diagnosticar, porque ele cresce silenciosamente, que é o câncer de vesícula e vias biliares. É um câncer raro. Normalmente ele é intrahepático quando acontece no interior do fígado, ou pode acontecer também extrahepático quando ele está fora do fígado. A vesícula, a gente sabe que os seus ductos biliares estão em conjunto, trabalham em conjunto com o nosso fígado, por causa da bilis, daquele líquido que promove, que nos ajuda a digerir as gorduras do nosso organismo. Bom, no caso, ele atinge parcialmente idosos, que normalmente em torno de 70 anos. Aliás, acima dos 50 a gente já pode diagnosticar um problema deste. 70 anos, mais ou menos por aí, nessa idade. Cerca de 90% são adenocarcinomas e 20% são diagnósticos em estágios iniciais. É muito difícil a gente encontrar o estágio inicial, mas isso quando acontece, fica muito mais fácil também de ajudar o paciente e salvar uma vida. Bom, só apresentam sintomas quando o diagnóstico se apresenta em estágio avançado. E no estágio avançado, a gente tenta fazer o que é melhor para o paciente, mais cômodo e mais tranquilo em relação à doença e ao organismo. Os seus sintomas, eles costumam surgir quando a via biliar está bloqueada. Quando acontece um bloqueio nessa região, o mais comum que pode aparecer, uma icterícia, que é o aspecto amarelado da pele e também do globo ocular, que é a parte branca do nosso olho, fica um aspecto amarelado. Esse é um dos sintomas. Por quê? Porque ocasiona um aumento de bilirrubinas no sangue e isso aparece desta forma, quer dizer, promove desta forma que a gente verifica que é um dos sintomas característicos. Coceira também pode acontecer muito, fezes claras e também o mais comum em urina, relacionado à parte de urina, ela é escura. É uma urina escura característica. Você fala, ué, tem alguma coisa estranha comigo acontecendo. Dores abdominais, que normalmente também acontecem. Você pode perder o apetite e também perder o peso. Porque aí de repente você começa a não comer mais também corretamente, você não tem vontade e aí você vai emagrecendo com grande propriedade. A febre também é um diagnóstico que demonstra que nosso organismo está com algum problema, assim como náuseas, vômitos e a presença de nódulos na região. Ok. Qual o diagnóstico? Como nós chegamos a um diagnóstico, mais ou menos, por ser um câncer silencioso e no estágio inicial não apresenta nenhum sintoma? Bom, a anamnese é muito importante porque quando o paciente chega no consultório, é feito uma série de perguntas para verificar sintomas, fatores de risco, histórico familiar, se na família também teve casos desse tipo de câncer. Nós pedimos exames de imagens e esses exames de imagem a gente consegue ver com maior propriedade o tumor, o tamanho, a extensão, se ele atingiu, por exemplo, órgãos próximos, como o fígado, por exemplo, ou abaixo, pode acontecer. E no caso, os exames laboratoriais, além de uma biópsia, se for necessário, que normalmente quando se faz um exame, que eu vou explicar quais, a gente já pede uma biópsia, que é a retirada de um fragmento daquele tecido para análise em laboratório, para a confirmação deste problema, desse adenocarcinoma. Ok. Também pode estar associada a doenças relacionadas. Hepatite B e C, por exemplo, um cálculo renal. Então, de repente, pode vir uma doença anterior e aí, quando você vai investigar, você localiza e você descobre um adenocarcinoma naquela região. Ok? Perfeito. Qual a prevenção? O preventivo, normalmente a gente pede para o paciente fazer um regime, ainda mais se for obeso, que a obesidade é um acúmulo de gordura, então a gente tem que fazer uma dieta de gorduras. Porque o órgão ele justamente tem essa função, né, de trabalhar e queimar a gordura do nosso organismo, através da bilis.
Perfeito. O consumo de álcool tem que ser eliminado, assim como o tabagismo, qualquer gênero, ok? Infecção por HIV também é uma propensão, assim como a exposição a amianto, produtos químicos, radioativos, dioxinas, nitrossaminas e praticar de preferência atividade física, que é muito importante para o nosso organismo, né? Porque ele foi feito para estar sempre em movimento e não parado. E quando a gente fica parado, por exemplo, só se alimentando, só ingerindo alimentos, a gente vai promovendo mais obesidade e vai acumulando mais gordura. E isso vai ficando mais dificultoso para o órgão trabalhar. Bom, a vacina da hepatite B também é muito importante você tomar para também não promover esse problema. E DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, podem ocasionar esse problema também. Uma das causas, né, que a gente tem como preventivo. Ok, como nós vamos fazer um tratamento? O tratamento normalmente é por cirurgia, e essa cirurgia é a colestectomia, que é uma forma de retirada, né, do órgão, ou aquilo que promoveu ao redor, normalmente. Nós entramos também com radioterapia e a quimioterapia de forma isolada ou combinada. Precisa ver com o médico qual a melhor forma, qual é a propensão correta para aquele diagnóstico e também o tratamento específico para aquela pessoa. Perfeito. Os exames eles são feitos da seguinte forma. Inicialmente são solicitados exames de sangue com marcadores tumorais, que através desses marcadores a gente sabe verificar e consegue ver se há uma alteração no organismo através do sangue. Senão a gente continua com a investigação diagnóstica, entrando com ultrassom. O ultrassom também é bem legal como resposta de imagem. Assim como uma colangiografia por tomografia, que é direcionada por tomografia, e através dela nós analisamos os ductos biliares. E a gente verifica se há uma alteração naquela região. Se houver, a gente já tem uma prática de biópsia e essa biópsia já nos traz uma resposta. Ou uma colangiopancreatografia, nome difícil, direcionado, quer dizer, por ressonância magnética, que normalmente a gente também faz um contraste. O contraste é a aplicação, né, do contraste para a gente mapear aquela região, para que a imagem saia com mais nitidez e perfeição para estudo e entendimento do órgão que está acontecendo. E quando a gente aplica um contraste, o tumor ele fica mapeado e a gente consegue ver a extensão do problema, consegue mapear o tamanho, a localização e o que deve ser feito posteriormente. Ok? E a biópsia, como eu disse, né? A biópsia é muito importante porque a gente tira um fragmento e através de laboratório análise a gente chega a uma conclusão específica de que se for um benigno ou um maligno, depende do tumor que ali apresenta. Ok. Como nós podemos entrar na parte vegetal, chás, que é muito importante, para a gente poder liberar essas gorduras, melhorar o nosso organismo, melhorar a nossa imunidade. Então a gente entra com chás que são bem promissores para o nosso organismo. Eu sei que tem pessoas que não têm essa prática, mas é uma prática muito importante, muito efetiva para o nosso organismo em relação à imunidade e também barramento de doenças que possam ser promovidas no decorrer da nossa vida. Vamos entrar então, se quiserem, claro, ninguém é obrigado a nada, na ajuda com a espinheira santa. A espinheira santa ela é uma erva muito legal para a parte digestiva, o processo digestório. Assim como ela vai arrumando alguns órgãos, ela ajuda, ela fortalece órgãos. Ela ajuda no estômago, por exemplo, gastrite, úlcera. Ela ajuda no trabalho do fígado, fazendo com que ele se recomponha com maior rapidez para poder eliminar essas toxinas. Então a espinheira santa, o nome já diz, ela é santa mesmo, ela cura muitas doenças. O boldo de jardim e boldo do Chile também é muito promissor para esses casos, assim como a parte intestinal, ele ajuda muito nesse processo, melhorando o nosso pH estomacal e ajudando na cicatrização e cura de órgãos relacionados. Que bacana! E também a conjunção, né, o composto de graviola com ipê roxo. A folha da graviola
com a grande propriedade de anonacinas, elas nos ajudam na parte celular, renovando a nossa célula, ajudando ela a fazer o seu trabalho dignamente. A apoptose, uma apoptose correta, ela tem uma fase. Quando ela não faz essa fase corretamente, as nossas células, elas se transformam em células doentes. E na ampliação, na duplicação dessas células doentes, quando aparecem o câncer na nossa vida. Então nós precisamos tomar conta, ciência do nosso organismo em relação à parte celular, à parte biológica. E a graviola, as folhas da graviola e também a casca do ipê roxo nos ajudam muito nesse processo de recuperação das nossas células. Então é muito importante nesse processo. Então, se você tomar essa prática de beber chá, de nos ajudar nesse processo, você vai eliminar 90% de problemas relacionados à saúde, doenças relacionadas à saúde. Por isso que é muito importante. Então, se você não tem essa prática, tenha. Porque é tão fácil, tem coisas tão banais na vida que a gente adere ao nosso organismo e tem uma prática diária comprometendo a nossa imunidade. Por que não você reverter esse quadro e começar a ter uma prática diária de chás, folhas, água a pH acima de 7 e assim por diante. É a sua saúde que está em jogo, é a sua vida que está em jogo. Bom, esse é o câncer de vesícula e vias biliares. Tem alguma dúvida? É só questionar aí nos comentários que eu estarei à disposição. Gratidão por me acompanhar e até o próximo vídeo, meus queridos. Até lá. Gratidão.